Fala, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Beto? E você? Eu tô bem, graças a Deus. Tá bom. Beleza, Tá me ouvindo Fabião? bem? Tô te ouvindo claramente, só você angular aí a câmera para ficar mais centralizada, você tá meio de lado. Aí, agora sim, Perfeito. legal. Já fiz aqui algum tema. Giovanni já tá aí com a gente. Giovanni sempre no horário, hein, Giovanni? Participando de todas, hein, cara? Obrigado mais uma vez, Giovanni. Tá se adaptando com a tecnologia aí, Fábio? Do Instagram um pouquinho diferente, né? Na verdade, estou conhecendo o Instagram agora. Te confesso que do Instagram eu não conhecia bastante, mas nos últimos dias eu venho me inteirado bastante porque é um canal de comunicação bem utilizado nesse momento aí de pandemia que a gente está passando, né? Ah, legal. Show de bola. Também tô me adaptando aqui, voltei. Tô fazendo a configuração. Você, mandei um oi pra ele ali. Tá bem minha imagem, Fábio? Tá bem, tá bem, tá bem. Está bem próximo, tá pegando o seu rosto certinho aí. Olha lá, o Giovanni. Para testar aí, Giovanni, eu vi que chegou sua mensagem. Boa noite. Boa noite, Giovanni. Hoje a gente vai ter uma aula, hein, Giovanni? Uma aula com o professor Fábio. Só fazer as Estou configurações aqui. aprendendo com o professor Beto. Eu sou o maior aluno que tem aqui, cara. Só tem professor nesse grupo aí. Né? Eu tenho um pessoal muito bom no grupo, né? Eu acompanho o grupo do WhatsApp, né? Da Clínica do Pneu e tem um pessoal bem fera mesmo, viu? Ah, legal. Seja bem-vindo aí, Edmilson também. A gente só tá aguardando um pouquinho e fazendo as configurações finais. A gente começou o bate-papo sobre gerenciamento de multas. Eu também estou curioso, hein, para saber esse assunto. Multas de trânsito, infração de trânsito. Nossa, me dá até um frio na barriga quando eu vou na caixa do correio. Esse é o dilema de todo mundo, né? Esse é o dilema de Vai, todo mundo, viu? vai na caixinha do correio, complicado. Na hora que vem aquele envelope meio padrão, né? Prefeitura, né? Pra gente, né? Prefeitura de São Paulo. O cara sente um frio na barriga. Já é complicado. Legal. Bom, a gente já está em 5 já, né? Bem-vindo aí, JL Rodrigues, Dani Max aí, não sei, mas a hora que você quiser, Fábio, para a gente começar nos primeiros assuntos aí, para você se apresentar para o pessoal. Se apresenta aí para o pessoal para a gente começar um bate-papo aberto aí sobre esse assunto tão assustador de multa. Não, a gente está aqui para desmistificar um pouquinho esse assunto, né? Bom, obrigado aí pela oportunidade, Beto, de estar aqui presente. Espero ajudar e colaborar nesse momento com esse assunto, gerenciamento de multas. Meu nome é Fábio, trabalho no segmento ou com gerenciamento de frota há uns 15 anos. Já fui gestor de frota na prática, né? Então, já cuidei um pouquinho de veículos, de empresas, pequenas, médias e grandes empresas. Então, trabalho no segmento já há mais de 15 anos e hoje eu trabalho na Upfleet prestando serviço de consultoria em gestão de frota. Então, a gente trabalha focado nesses processos que envolvem o gerenciamento de um veículo de uma empresa, né? Então, gestão de multas é um dos principais gargalos que a gente encontra por aí. Legal, cara. E essa questão de gerenciamento de multas, a gente, quando fala em gerenciamento de multas, a gente fala diretamente em processos, em sistemas, o que que é? Em qual local que a gente se depara com esse gerenciamento de multas? O gerenciamento de multas são algumas vertentes, né? A gente tem a questão burocrática, que é dos órgãos, né, autuadores do Brasil. A gente tem a questão da tecnologia, que para a empresa já tem
algumas ferramentas disponíveis para a identificação eletrônica da multa, né? Não esperar mais a multa chegar via correios, porque se ela não chega, no caso de uma propriedade jurídica, é totalmente diferente de uma pessoa física, né? Tem algumas particularidades. Então, a gente fala também de tecnologia e processo. Então, a gente precisa ter processos e normas dentro da empresa, não só no momento que a multa é recebida, né, Beto? A gente se prepara muito para, ou eu não me preparo para receber a multa, eu espero receber a multa. E, na verdade, não é esse o gerenciamento de multa. O gerenciamento de multa é justamente você já estar preparado para algumas multas que fazem parte de qualquer motorista, de qualquer operação que tenha veículo, né, dentro da do seu dia a dia, do seu cotidiano, mas eu posso trabalhar isso de forma proativa, eu posso pensar um pouco melhor, eu posso criar estratégias até para evitar o recebimento dessas multas. E mais do que isso, né? Qualquer impacto que isso tem no todo da minha empresa. Qual o impacto que ele tem no negócio, o que ele tem de impacto nas finanças, ele pode ter impacto jurídico trabalhista? Pode. Então, são muitos os aspectos que podem ter a influência na hora que eu falo de uma multa de trânsito, né? Então, a preparação para essa etapa, esse pedacinho da gestão da frota, é muito importante para qualquer empresa ou qualquer frotista do mercado. Então, você disse que o gerenciamento de multas é o antes, durante e o depois, né? Exatamente, exatamente. Entendi. É importante que a gente tenha essa noção, que é o antes, o durante e o depois. Ô, Fábio, e uma pergunta, o gerenciamento de multas é aplicado tanto para uma frota, né? Tanto para um empresário que tem sua pequena frota de veículos também, ou pode ser levado por um consultor também, essa recomendação e essa atenção. Ele é bem aberto mesmo, o gerenciamento de multas, não é aplicado só para um tamanho ou um perfil. Não, eu costumo falar que gestão de frota ele não foi feito só para grandes empresas ou grandes frotas. Eu acho que a partir do momento que você tem uma empresa e você tem um veículo na sua operação, você já é um gestor de frota. Você já tem que ter um pensamento de gestão e saber quais são os impactos e as oportunidades que você tem com o gerenciamento da frota. Então, seja um veículo, o pessoal me pergunta muito: quantos veículos eu preciso ter para me preocupar com o gerenciamento da minha frota ou gerenciamento de multas? Eu falo, a partir de um veículo, você já está apto a fazer uma gestão de frota. Você precisa estar atento com isso, porque o mesmo impacto que você tem, teoricamente, em um carro, ou o mesmo problema que você pode ter com um carro, você pode ter numa frota de 50. Então, você precisa estar preparado para isso, e muitas empresas com pequenos ou pequenas frotas, às vezes, deixam de lado processos básicos, né? Então, multa é um processo básico, mas não é um processo fácil. Nem todo mundo tem conhecimento em como gerir esse processo. Então, por isso que a gente pode entrar com uma consultoria, com treinamento de motorista, para evitar que essas infrações sejam cometidas. Então, é muito amplo. É um assunto que pode levar a outros assuntos muito importantes também. Legal. Eu tenho algumas perguntas que eu deixei separado, né, que eu tenho, obviamente, dúvidas sobre gerenciamento de multas. Eu vou fazendo ela aos poucos aqui, com certeza. Quem tiver qualquer dúvida aí, que estiver acompanhando aí a live, estiver participando, está escutando aí, qualquer dúvida, pode mandar aí no texto aí, tem um botãozinho comentar aí, uma caixinha, manda qualquer dúvida que eu leio aqui e respondo. Junto com o Fábio, eu verifico aqui a resposta e vou respondendo aos pouquinhos, intercalando com as minhas dúvidas aqui também. Tá bom? Perfeito. Tá, eu tenho algumas aqui. Essa é uma dúvida interessante. CNH, falando da carteira de habilitação agora, mudando um pouquinho da visão de multa. CNH, de quanto em quanto tempo é recomendado fazer a consulta de pontos? E isso é um assunto que a gente falou, né? Desde da frota de um veículo à frota gigante, independente, né? Quanto tempo é recomendado fazer essa consulta de pontos? Antes de responder a sua pergunta, Beto, acho que eu vou contextualizar a CNH, né? A gente fala da multa e da infração de trânsito, mas antes de tudo, a gente tem um condutor que ele precisa estar habilitado para dirigir o seu veículo da empresa.
Uhum. Então, assim, a primeira questão é se esse condutor está habilitado de fato para conduzir o seu veículo. Porque se ocorre alguma situação, um acidente, um atropelamento ou qualquer ocorrência com o veículo, a empresa ela é responsável diretamente por esse condutor. E se ele não está habilitado, ou se ele não está devidamente habilitado naquele momento, e o habilitado não é ter só a CNH, né, Beto? A gente às vezes vai contratar um motorista e a gente só pergunta: você é habilitado? É, qual categoria? Ok, está contratado, mas ele é habilitado, a CNH dele está válida, e quantos Uhum. pontos ele tem na CNH, porque ele está próximo de perder a carta, por exemplo, você está contratando um profissional hoje que tem uma pontuação perto da pontuação limite para você perder o seu direito de dirigir. É válido você contratar esse profissional? Será que ele é o profissional adequado para aquela função? Não sei, muitas empresas não se preocupam muito com isso. E quando Vai, eu falo de contrata e CNH, só vê isso depois, né? aí depois, aí fica mais difícil, porque aí você já treinou, vai ter que desligar, ou se ele toma uma multa e perde o direito de dirigir, como que você conduz isso internamente? Então tem um problema aí atrelado à CNH e ao condutor. Então, a CNH, digamos assim, tem o Código de Trânsito Brasileiro, Uhum. tá? Então ele tem o artigo 310, que ele diz que a gente só pode entregar um veículo automotor para alguém que está habilitado a dirigir aquele veículo. Se Uhum. isso não acontecer, é um crime. Ou seja, se você entregar o veículo da sua empresa para um condutor não habilitado ou com a CNH não válida naquele momento, você está ocorrendo em crime. Então você pode ser, já é a primeira questão que a gente pode aí falar, seja um veículo, 10 veículos, 500 veículos. Se você entregar o seu carro na mão de um condutor não habilitado, você vai ter problema, inclusive a pontuação. Então, respondendo sua pergunta, hoje é possível você consultar a pontuação da CNH dos seus motoristas. E é recomendado que você faça isso para que você acompanhe como que está a CNH desses motoristas e se eles estão aptos para dirigir naquele momento. Então, a gente entende que uma periodicidade de a cada 3 meses ela é suficiente para você fazer uma gestão de CNH dentro da sua empresa. Então, a cada 3 meses, faz uma consulta. Tem empresas que fazem isso, despachantes, empresas de gestão de frota, que fornece esse serviço. Então, você consegue, pela CNH, consultar e ter essa informação em mãos. E mais legal do que isso, não é só uma questão punitiva, né, Beto? Hoje, categorias profissionais, você consegue fazer um trabalho preventivo. Por exemplo, se ele tiver num nível de pontuação alta, ele pode fazer uma reciclagem antes de perder a carta. Então, eu estou fazendo algo proativo. Eu não estou esperando o problema acontecer do meu motorista ou o meu melhor motorista no aspecto operacional perder a carta para depois eu falar, e aí, o que eu faço com esse meu colaborador? Eu vou Entendi. desligar ele? Mas se ele só tem a função de dirigir, como que eu posso manter ele na empresa sem a carta válida, né? Então, a consulta de pontuação é indicada sim. Ah, Não sei legal. se eu contextualizei do jeito que você Não, foi claro. Eu precisava acho que, pela sua entender, né? explicação, eu acho que também poderia servir a consulta de pontos tanto para o lado negativo ou para o positivo de um bom motorista, né? Que tenha todo cuidado e isso é um bom cartão de visitas, né? Para entrar numa frota, ter boa pontuação. Sim, ou não ter pontuação, né? E mais do que isso, né? Ninguém quer mandar um colaborador embora porque ele perdeu o direito de dirigir. Então, o que que a gente, como empresa, pode fazer de forma proativa para manter também aquele colaborador com o teu salário, com o seu emprego e, consequentemente, mantendo aí a sua vida, a sua família, de forma digna, né? Então, a gente não trabalha só a punição. Em um momento a gente vai falar da punição, mas também tem o outro lado, tem o aspecto humano, que eu acho que a conscientização desse condutor vai fazer com que a sua relação com ele melhore, e na hora que ele entender isso, o nível de multa cai.
porque a consciência dele muda também. Então, são dois aspectos, é aquilo que você falou, antes, durante e depois. Cara, você falando, eu me lembrei de certas situações, eu visitando uma frota, e eu tive que passar pelo departamento ali que cuidava das multas. E eu me deparei por uma quantidade gigantesca de multa, cara. Eu não sei se foi na frota específica que eu fui, mas quantas multas, às vezes, uma frota. A gente já toma multa, né? Imagina uma frota com muitos veículos, a quantidade que pode ser de multa, se ela não tem uma gestão eficaz, né? É muito mesmo, Fábio? É bastante, dependendo da frota ou do estilo operacional, a quantidade é muito grande. E aí o gerenciamento da multa entra justamente nisso, né? Como que, com informação, eu consigo transformar isso em ação. Se eu sei qual é o tipo de enquadramento que eu tenho, qual é a recorrência que eu tenho, se eu estou fazendo o meu processo que está dentro do Código de Trânsito Brasileiro correto, eu minimizo o impacto disso. Hoje a gente tem uma multa que a gente vai falar, que é a multa NIC, por não identificação do condutor infrator, que é a obrigação de toda a empresa fazer, ou todo veículo que está em nome de pessoa jurídica, ele é obrigado a fornecer a informação de quem é o condutor infrator no momento da multa. Se isso não ocorre, ele tem uma duplicidade de pagamento. Já temos aí um ônus financeiro. Então você precisa saber um pouco Entendi. disso e muitas empresas está entre o ranking top 3 de multas, a multa por não identificação do condutor. E aí, por que eu não estou conseguindo identificar o meu condutor junto ao órgão? É uma questão, é uma opção, é uma falta de informação, é uma falta de processo, é uma falta de conhecimento. E pegando o gancho do que você falou, hoje tem muita multa que não chega na empresa. E aí, quando você vai licenciar o veículo, ou depois de 2, 3 anos, chega uma multa de 2017. Aí você Nossa, fala, não, mas eu licenciei o carro. E legalmente o Detran pode te cobrar em até 5 anos isso. Então, são ele é algumas muito peso. informações que a gente. Exatamente. A gente teve um caso recente de um cliente que tem 10 carros, é uma frota considerada pequena, mas ela tinha na cabeça um número X de multa. E aí a gente fez uma primeira rastreamento eletrônico e enviou o relatório para ela com 4 vezes mais o número de multas que ela tinha no controle dela interno. A maioria extraviou, não chegou. Isso tem Nossa, multa, tem juros, tem alguns outros complicadores. uau. Fábio, interrompendo, eu tenho algumas perguntas aqui, senão as mensagenzinhas vão passando e eu perco as Ok. perguntas. Ó. Tá bom? Primeira pergunta, JL Rodrigues. Desculpa se eu não estou acertando o nome, mas eu estou indo pelo canal do Instagram. JL Rodrigues, 1998. Fábio, qual é a estratégia a ser adotada por uma empresa para melhorar este processo de gerenciamento de multas, né? Qual a estratégia a ser adotada por uma empresa para melhorar este processo na própria empresa? Eu acho que primeiro, o primeiro de tudo, e pegando um gancho com a live anterior, é você definir a sua política, a sua regra. Como que você vai conduzir esse processo? Por exemplo, já entrando no gerenciamento de multa. A primeira etapa do gerenciamento de multa ou da multa, você recebe uma notificação dessa multa, tá? Quando você é uma pessoa jurídica, você já tem ali um prazo para indicar o condutor infrator. Então, ali você recebe a infração, identifica o condutor infrator. Aí a pergunta é, dentro de uma empresa, qual que é a regra? Eu vou indicar o condutor? É compulsório? De quem é a responsabilidade por essa infração? O seu motorista sabe que ele é responsável por essa infração? Você já desconta isso em folha ou não? Está dentro de uma política de frota, de um termo de responsabilidade? Tudo isso precisa estar muito bem formalizado antes de receber a multa. Eu preciso criar a regra e a diretriz para saber o que eu vou fazer. Ele pode identificar, ele pode não se identificar, é opcional? Não, ele vai se identificar de forma compulsória. Se é uma frota, aí eu vou dar alguns exemplos, provavelmente a gente tem vários tipos de pessoas ou empresas aqui, tá? Mas, assim, uma frota
executiva, administrativa, às vezes o condutor, o motorista pode levar o carro para casa, ele tem aquilo como benefício. Então, às vezes, ele pode até emprestar o carro para terceiro. Tem frotas operacionais que é proibido emprestar para terceiro, é proibido dar carona. Então, assim, estratégia, definir qual é a regra do jogo. Isso normalmente é feito ou pela política de frota ou por um termo de responsabilidade de multas, onde está descrito tudo o que vai acontecer a partir do momento que aquele condutor recebeu uma multa. E como a gente viu na última live, política de frota, né? Do que a gente está falando aí. Essa descrição, esse termo está na política de frota, não é? Sim, a política de frota é o complemento do contrato de trabalho. Então, a regra tem que estar ali. Como que eu vou descontar uma multa ou como eu vou indicar o condutor se ele não tem consciência daquilo? Isso pode te gerar um impacto trabalhista, tá? Então, é estratégia, é definir quais são os processos. E para você definir a regra e a diretriz, você precisa ter essas etapas muito mapeadas que a gente vai falar no decorrer desse bate-papo. São 3, né, especificamente, então você precisa estar muito atento a isso. Legal. Aproveitando o gancho que você acabou de comentar, o Giovanni Souza, que é o Giovanni, nosso amigo aí do grupo também, perguntou, pode ser descontado o valor de multa de trânsito na rescisão? Imagino que é na rescisão do motorista, ou se isso é comum, isso é permitido? É permitido, você precisa estar, isso precisa estar escrito e claro na política de frota, no termo de responsabilidade. Normalmente a multa é descontada mensalmente, tá? Na folha de pagamento. Então, normalmente recebemos a multa, temos a identificação do condutor infrator e já colocamos isso em desconto em folha. Mas, se tiver uma rescisão, você precisa ter o controle das multas para falar assim, o Fábio está sendo desligado. Quantas multas eu tenho para descontar dele? E aí, assim, essa pergunta é legal, porque assim, quantas multas eu tenho? Se você não tem o controle, se você não tem a informação, se você não tem o gerenciamento, o que você vai descontar desse condutor? Provavelmente você não vai ter informação suficiente para descontar dele, ele vai ser desligado, vai chegar as multas que provavelmente ele ocasionou e depois que ele saiu da empresa, aí sim é prejuízo. Você não tem mais como recuperar e aí vai ter uma cadeia de problema que você vai ter que gerir mesmo depois do condutor sendo desligado da empresa. Se você tiver um sistema, se você tiver informação, se você tiver a consulta eletrônica de multa, você diminui muito esse impacto financeiro. Porque no momento do desligamento você consegue ter a real relação das multas que são responsabilidade daquele condutor. Legal. Tá bom. Só lembrando, o nome do JL Rodrigues é o Laércio Rodrigues, nosso amigo. Agora que eu descobri aqui, tentei procurar ele aqui no Instagram, pelo meu computador aqui, não achei, mas Laércio. Fala, Laércio, obrigado pela presença. Queria também agradecer a presença do Júnior aí, da Votorantim Cimentos, né? Grande Júnior, gestor lá, que também está no nosso grupo lá, participa bastante. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado pela presença, viu? Então tá, eu tenho mais outra pergunta que eu tinha separado aqui. Olha, para você ver como o tempo passa rápido, já foi quase 25 minutos de live e o assunto vai, né? Quem quiser fazer qualquer pergunta, pode mandar a pergunta aí também pra gente, que eu vou lendo aqui, vou passando pro Fábio, tá bom? Quiser dar alguma sugestão, algum comentário aí também, pode mandar que a gente tá... Eu tô olhando, enquanto o Fábio tá me explicando, eu tô olhando ao mesmo tempo e eu consigo ver os dois. Bom, a próxima pergunta pro Fábio que eu tenho quem possui frota locada também precisa fazer essa gestão? Sim. A gente tem até, às vezes a gente tem a impressão que o fato de locar o carro, a gente transfere a responsabilidade para a locadora. Mas no caso de infração de trânsito, não. A locadora ela vai te enviar a infração, muitas vezes não vai ter o prazo legal para você identificar o condutor, vai gerar um outro problema, mas você é responsável sim pelas infrações de trânsito. Então você é responsável por indicar o condutor, porque normalmente você não tem no contrato de locação
para a empresa um condutor fixo, bem como você é responsável pelo pagamento da infração e da NIC, que esse é o grande problema, porque a NIC ele tem um fator multiplicador. Cada vez que eu não identifico um condutor infrator, ele tem uma regra dentro do código do CTB que ele multiplica. Então, por exemplo, recebi uma multa de velocidade e não identifiquei, se nos próximos 12 meses eu receber uma multa no mesmo enquadramento e não se identificar, na segunda vez a minha multa NIC não é o dobro, ela é vezes 2. Então, cada vez que eu não identifico uma multa, no mesmo enquadramento, nos últimos 12 meses, eu vou tendo fatores multiplicadores. Eu já vi casos de ter fator multiplicador vezes 30. Imagine uma multa de X valor e, de repente, você tem uma infração só pelo fato de você não identificar o condutor, vezes 30 o valor da originária. E, na verdade, assim, quem que paga essa multa NIC? A NIC é um problema administrativo, entre aspas, tá? Então, quem vai pagar isso é a empresa, tá? Então, não tem jeito, tem que estar muito atento com esse tema dentro de uma gestão de frota. Tenho mais uma pergunta aqui do Laércio, mais uma vez, bastante dúvidas aí. Obrigado, Laércio, pela participação. O profissional se desligou da empresa e a multa chegou bem depois. Como proceder? Aí não tem o que fazer, né? O contrato já foi encerrado, não existe mais contrato. Prejuízo. Neste caso, por isso que é importante. Hoje a gente tem meios eletrônicos de monitoramento de multas de trânsito. Por exemplo, a gente tem casos de cliente que a gente monitora a frota dele. A gente consegue identificar a infração antes mesmo de ser enviado a multa física para a empresa. Então, ou seja, se caso não chegue ou seja extraviada, a informação nós já temos. E a gente já consegue iniciar esse processo de gerenciamento de multa, a gente já consegue emitir um termo de responsabilidade, a gente já consegue emitir o formulário de indicação do condutor, a gente já consegue enviar para o órgão autuador, mesmo sem ter a multa física na mão. Então, quando você falou no começo se era tecnologia, se era inovação, a tecnologia também já existe para ajudar nisso também. E bem como você precisa também ter essa informação, você precisa ter uma plataforma, um Excel, você precisa ter esses dados registrados no sistema, porque eu não sei se o pessoal sabe, uma vez que eu pago a multa, essa multa some do registro dos órgãos estaduais e federais. Uma vez que eu pago uma multa, ela sai de qualquer acesso eletrônico. Se você não tiver o seu controle, o seu software, a sua gestão, você não sabe que tipo de multa você recebeu, qual foi o enquadramento mais recorrente. Então, você acaba perdendo muito da gestão e da possibilidade de ação, né? Vai bem no que você falou, né? O gerenciamento de multas é o antes, o durante e o depois. É você monitorar e tomar ações nas 3 fases. De prevenção, de ação, né? E enfim, trabalhar nas 3 pontas. Até o... Vou só verificar aqui. O Júnior aí da Votorantim falou que eles tiveram bastante problemas com a situação. Tinham veículos com 180k de multa, 180 mil. É muita coisa. Veículo... Não. Pare. Isso é porque, às vezes, as empresas elas não têm esse conhecimento, Beto. Principalmente da multa NIC. Eu reforço um pouco isso, porque tem esse fator multiplicador. Se você não tem a informação, você tem um passivo e desconhece esse passivo. Imagine no momento de licenciar a sua frota, você se depara com 180k de multa. E você não tem orçamento, você não tem capital de giro para pagar 180k de uma vez só. Você não estava preparado, você não se planejou para aquilo. Como que você faz? Como que você não licencia a sua frota? Você não pode andar com a sua frota não licenciada. Então, você vai vendo que multa, ela começa a gerar, quando não bem gerenciada, ela ocasiona vários outros problemas. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, e é comum. E
também, só fazendo um paralelo, há anos atrás a gente ouvia muito, multa eu pago no licenciamento, multa eu pago no licenciamento. Hoje tem dois fatores importantes. Primeiro, se você paga até a data de vencimento, você tem 20% de desconto por Uhum. pagar, é uma economia de pontualidade, que a gente chama. Pagou até o vencimento, você tem 20%. Já tem um projeto que pode chegar a 40% de desconto, Ó, tá? se E a acontecer, vai segunda, ser excelente. exatamente, 40% tem um projeto? sim, sim, ainda não está aderido, é o SNE, enfim, ainda está em trabalho, mas acredito que o futuro isso vá realmente se efetivar. E o segundo é que antigamente multa não tinha juros e mora. Então, por exemplo, venci uma multa hoje, eu poderia pagar no próximo licenciamento sem juros. Hoje não. Passou da data do vencimento, a multa tem juros e mora. Então, quanto mais você demorar para pagar, além de perder o desconto de pontualidade, você vai ter o acréscimo da multa. E o acréscimo da multa não é o condutor que paga. Legalmente, você não pode descontar do condutor os juros e o acréscimo. Do condutor é só o valor da multa original, né? Mais uma pergunta aqui, né, foi feita até pelo Júnior mesmo. Mesmo saindo dos órgãos. Cadê? Sumiu aqui. Mesmo saindo dos órgãos, não fica um histórico dessas multas? Desaparece. Não existe onde Desaparece. eu buscar e pesquisar, Se nem na você documentação. depender Não. Se você depender do órgão, você pode até pesquisar, por exemplo, quem tem carro São Paulo, Curitiba, você vai ver. Enquanto a multa está em tramitação, ela está ali informada, tá? Alguns órgãos, poucos órgãos do Brasil, têm o seu histórico lá depois de paga. A maioria, uma vez que você pagou, ela some daquela base acessível a nós, tá? Como frotistas, proprietários. Não tem mais. Então, se você não tiver esse controle internamente, se você não tiver um módulo de gestão de multa, se você não tiver esse tipo de serviço com controle detalhado de quantidade, enquadramento, indicação, ressarcimento, desconto em folha, você perde toda essa informação. Você não consegue medir depois para a tomada de decisão. É importante uma coisa que eu não falei, Beto, a gente está falando da multa como propriedade pessoa jurídica e a gente está falando sempre do condutor. Eu já me deparei, eu vi uma pergunta, não consegui acompanhar quem fez, assim, de algo relevante. Mas é comum eu chegar em empresas onde não tem nenhum controle de utilização. Tem Uhum. carro, tem funcionário que usa o carro, mas se eu perguntar quem utilizou o carro em determinada data e horário, ele não tem um processo para controlar quem utiliza o carro. Uhum. Então, antes da multa, eu preciso entender que eu tenho um processo de quem dirige o carro, em que data, em que hora e para que O fim. Em básico, né? muitas empresas. Oi? O básico, né? O básico do controle. É o básico que não é simples às vezes. Não é assim, Dependendo do né? dia a dia, você tem uma rotatividade muita. A gente tem empresa que o mesmo carro é utilizado por mais de 3 pessoas no mesmo dia, né? Então, assim, Entendi. mas ninguém se preocupa nisso no momento do controle, né? Do gerenciamento da utilização. Mas quando eu começo a ter o problema de multas, que aí eu começo a perceber, por exemplo, a gente teve um case onde a gente tem um cliente que até o momento de fazer ou implementar o gerenciamento de multa, ele tinha 100% das multas pagas por ele, como empresa. Ele tinha zero de ressarcimento, porque ele não tinha um processo de controle de utilização de veículos. Ele implementou o controle de utilização de veículos, ele implementou um gerenciamento completo da frota, que aí a gente vai falar já para entrar nas etapas do processo, e ele conseguiu, em 12 meses, chegar a um nível de 97% de multas ressarcidas. Ou seja, ele passou de 100% que ele pagava para 3%. Então, foi uma mudança em números e resultados gigantesca, porque ele começou a fazer o gerenciamento disso. Legal. Só para botar um marco aqui na nossa live, na verdade, são 7h37, né? A gente começa a chegar
mais do que a metade da live. Então, Fábio, se você quiser já direcionar para os processos aí que você comentou que é importante a gente passar, para a gente ter tempo de falar tudo que a gente precisa e mostrar o que é importante nesse processo que você comentou. Não, legal, bacana. É importante a gente separar aí o gerenciamento de multas, né? Para quem já está aqui na live, já está habituado com esse tema, a gente tem duas etapas principais, tá? Quando eu falo da infração. A primeira é a notificação, onde a gente recebe a informação do órgão que a gente recebeu uma infração de trânsito. Naquele momento, na maioria dos casos, que são meios eletrônicos, a fiscalização, você não sabe quem é o condutor. Esse é o momento para você identificar o condutor junto ao órgão. E você tem um prazo, normalmente de 15 a 30 dias, para você identificar esse condutor. Então, você tem um formulário, você preenche com todos os dados do condutor, o condutor assina, o proprietário assina, manda para o órgão vai deferir isso e vai falar, ó, a empresa X cumpriu o seu papel. Vai gerar a multa NIC? NIC é não identificação do condutor. Não, porque eu identifiquei. Se eu não enviar essa identificação no prazo limite, eu vou receber na segunda fase, tá? Que é o pagamento, eu vou receber o boleto daquele pagamento, daquela infração, que aí eu faço a gestão do pagamento e vou receber a NIC, por não ter identificado a originária. Tá? Então, a primeira etapa é a notificação. É nessa etapa que eu tenho que identificar o condutor. Identifiquei o condutor, mandei para o órgão, ok. Não identifiquei, pode se preparar que essa multa vai vir no mínimo dobrada. Tá, é só uma observação, então, isso é para jurídico, é pessoa jurídica, né? Para pessoa física, o processo é direto, né? Para a pessoa física, você também recebe a opção de indicar o condutor, mas sim, caso você não indique o condutor, vai para o proprietário do veículo. Sim. Então, você consegue, na ausência da identificação, vincular uma CNH. Agora, numa pessoa jurídica, num CNPJ, eu não consigo, como órgão autuador, vincular essa multa a uma pessoa física. Então, você deixou de me informar. O fato de você me deixar não me trazer essa informação ou não identificar quem era o condutor infrator, você recebe uma penalidade, ou agravo, ou multa NIC. E aí é aquilo, no mínimo dobrado, considerando o fator multiplicador. É pesado, né? Dobra o valor da multa, né? Dobra o valor da multa. Então, essa primeira etapa é muito importante. Eu identifico o condutor, eu localizo o condutor dentro da minha empresa, porque, assim, se eu não souber quem está com o carro, eu não consigo indicar o órgão. Uhum. Então, assim, eu tenho esse processo dentro da minha empresa, tá claro, eu tenho esse controle, tá fácil. Hoje tem sistema que você coloca a data e hora da infração e já puxa o condutor infrator. Uhum. É o melhor dos mundos, né? E aí você faz essa primeira etapa junto ao órgão. E a segunda etapa é a guia de pagamento, é o boleto de pagamento. Também é enviada pelo correio. Quando você tem uma tecnologia, uma ferramenta, uma solução de rastreamento eletrônico, essa informação também chega eletronicamente, ou seja, você consegue pagar no prazo, você consegue fazer uma programação de pagamento mais adequada à sua empresa, você consegue definir, vou pagar X por semana. Então, o planejamento do fluxo de caixa da sua empresa é muito melhor quando você garante a informação. Se você depender só do correio, do envio físico, muitas vezes não chega. E aí acontece como o nosso amigo falou, 180k de multa de um veículo, da frota, sem você ter ciência disso, né? Então, as duas fases principais. A primeira, que é a notificação, eu indico o condutor. E a segunda, do pagamento, que eu tenho o desconto de pontualidade. E aí tem uma terceira etapa macro, que é o desconto em folha, tá? Então, eu recebo a notificação, indico o condutor. Segunda, eu faço pagamento. Terceira, eu faço o desconto em folha. Então, com essas 3 etapas bem definidas, você garante o fluxo do processo de multas. E com isso, você trabalhar essas informações de forma proativa, como você falou, né? Eu tenho a informação, por exemplo, é muito recorrente, é quase unânime. Velocidade superior até 20% do limite.
sempre está no top 3 da maioria das empresas. Mas a gente sabe que a velocidade pode causar acidente, Uhum. causa mais depreciação no veículo, você começa a perceber que você tem um enquadramento que é muito recorrente, mas que ele pode ter outros impactos. Se eu Na estou dirigindo em manutenção. velocidade excessiva, eu estou gastando mais pneu, eu estou gastando mais combustível, eu estou mais suscetível a sinistro, a acidente, ou seja, é da multa você consegue extrair essas informações para tomada de ação dentro da frota, né? Excelente. Tá bom. A gente está chegando já nos minutos finais aí da live. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode mandar. Eu estou de olho aqui se aparece alguma pergunta. Mas obrigado pela participação aí de todos. Passou uma pergunta de Giovanni, se é possível indicar alguns aplicativos que ajudem a gerenciar a existência de multas. Hoje não existe nenhum aplicativo que ajuda a pessoa física a descobrir que tem multa. Não existe uma comunicação assim com o órgão público, não, né? Hoje a gente tem a gente tem uma característica no Brasil que a gente não tem padronização dos órgãos autuadores ou órgãos de trânsito. Cada município, estado trabalha de uma forma diferente. A gente tem quase 6 mil órgãos autuadores no Brasil, né? Imagine todo mundo emitindo multa. Hoje a gente não tem algo para pessoa física. O que a gente tem é acesso ao nosso veículo. A gente consegue entrar no Detran e alguns Detrans fornecem essa informação, mas você tem que fazer algo manual, tá? Numa consulta ou um gerenciamento eletrônico, eu não preciso ficar consultando. Eu tenho um mecanismo, um robozinho, ele faz a consulta daquela placa, quando ele identifica uma infração, quando o veículo tem uma infração que já está na base eletrônica, ele capta essa informação e já traz. Então, eu É, não trabalho 100% da frota, é, no mas meu, tem. não, dizendo, no meu exemplo, eu estava uma vez numa estrada e imaginando que era uma velocidade, porque a estrada, na verdade, mudou a velocidade ao longo da rodovia, né? Então, passei despercebido e continuei, porque eu estava focado na estrada e não nas placas, na verdade, laterais. E entrei numa velocidade superior ao que já tinha reduzido. E tomei duas multas, sem saber, na verdade. Então, eu não sei se existe uma forma de um aplicativo comunicar no momento de uma multa, né? Tudo bem que não seria correto eu olhar o celular ali, mas eu não sei, eu acho que a gente fica surpreso por uma correspondência chegar para a pessoa física na casa. Isso é muito, né, passado. Tem tanta tecnologia hoje, né? Hoje a gente ainda está um pouco aquém do nível de tecnologia e integração de órgãos de trânsito, tá? Então, essas informações, por exemplo, às vezes você tem um órgão autuador que não é o Detran ou não é do estado de propriedade do Sim. veículo. Você toma uma infração de trânsito em Salvador, na prefeitura de Salvador, por exemplo. Às vezes essa informação de Salvador até chegar no Detran de origem, ela tem um delay, ela tem uma demora disso. Por quê? A Não é informação não integrado. é integrada. Não é Uhum. integrada. Então, pode ser que às vezes você tenha o acesso ao seu Detran e você não veja uma multa que você já recebeu. Por quê? Porque as informações não são integradas. Agora, se eu estiver consultando todos os órgãos de trânsito ou todos os órgãos autuadores do Brasil, a minha chance aumenta. Eu consigo ter essa informação de forma antecipada, né? Bacana. Bom, o Laércio mandou mais uma dúvida aí. Multas estão em qual posição no custo de uma empresa? Qual percentual no custo de manutenção? Você tem uma ideia, Fábio? O quanto que representa já multas, dependendo de uma empresa hoje? Se já impacta naqueles custos mais altos de manutenção? Posição nos custos da empresa, qual o percentual? Normalmente, ele Não deve está estar no entre. top 3 ali, eu imagino, né? Acho que Não, não, né? não, não. Qual o problema da multa? A multa hoje, se você tiver um bom gerenciamento, você consegue administrar esse custo. Porque uma coisa é assim, eu ter muitos controles de frota, eu vejo, eu gastei, sei lá, 200k de multa. Aí eu pergunto, mas esses 200k, quanto que eu tive de ressarcimento?
quanto que o meu condutor me Entendi. ressarciu, quanto que eu tive de desconto, às vezes não há essa resposta. É bem Então, relativa essa pergunta, né? Essa é resposta. relativo. É Entendi. relativo. Eu posso ter 200, 500k de multas, mas eu tenho um gerenciamento, uma política, um processo, e eu tenho 500k de ressarcimento. Qual é o meu custo empresa? É igual a zero, porque Uhum. o meu processo possibilitou eu ser ressarcido pelo meu condutor, porque eu sou eficiente na minha gestão. Agora, se eu não tiver o gerenciamento, o 500k é custo, é quem vai pagar a empresa. Então, é meio relativo, tá? Mas ele é um custo, principalmente quando eu tenho o fator NIC, ele começa a ser um custo bem, bem importante e não recuperável. Esse que é o grande problema também, né? Então, legal, Fábio. Estou de olho aqui, que eu estou de olho no relógio aqui, para a Fique à gente não ser vontade, interrompido pelo Instagram, mas a gente está fique à dentro do tempo, vontade. tá legal. A gente deve ter uns 10 minutos ainda aí, Perfeito. para a gente ir para a reta final. A gente passou por todas as perguntas aí que eu tinha. Se você tiver mais alguma consideração para a gente fechar o assunto gerenciamento de multas aí para o pessoal, alguma dica, alguma Eu, recomendação que você possa passar para eles, tanto para o físico como para o jurídico. Tá? não, é muito importante, né? A gente ter uma atenção também para o aspecto humano, né? Do motorista e do condutor. Então, se eu sei quais são os motivos, quais são os enquadramentos da minha multa, eu consigo perceber que isso normalmente está vinculado ao condutor. E como que eu auxilio esse meu colaborador a ter um nível de performance operacional alta e com um nível de multa baixo, onde ele não tenha ou que ele também não se exponha ao risco Sim. dentro desse processo. Normalmente a gente tem muito risco atrelado. O segundo ponto é o aspecto trabalhista ou jurídico da questão multa, tá? Então a gente tem uma relação empresa, empregado, empregador, empregado. Uhum. Então, todo esse processo de desconto em folha, responsabilidade, indicação do condutor, pontuação de CNH, isso precisa estar bem comunicado e preferencialmente documentado, tá? Seja ele via política de frota, termo de responsabilidade, termo de desconto em folha. Então, é importante que essas etapas mais burocráticas ou processuais, elas estejam muito claras, tá? E para que você evite de, por exemplo, desligar um condutor por algum motivo e você ter algumas multas descontadas e depois vir uma ação judicial te questionando sobre isso. Se Vira uma você não briga. tiver respaldo, exatamente. Se você não tiver documentos, se você não tiver respaldo, se você não tiver comunicação adequada, muito provavelmente vai te gerar um problema, né? Recentemente, e é comum, a gente teve um cliente com infrações de embriaguez. Uhum. Carro da empresa, embriagado. O que que eu faço? O que que eu faço nessa situação, né? Tipo, é uma pergunta, É né? Você, delicado, né? gestor, ou você, empresário, o que que eu faço? Como que eu conduzo? Cada empresa vai fazer ou vai ter um pensamento. Porém, eu preciso ter uma política, eu preciso ter uma regra, eu preciso me preparar antes. Eu não posso esperar acontecer para depois decidir qual é a melhor forma de fazer. Existe a melhor forma de gerenciar a multa. Então, cada um tem que se apropriar nesse gerenciamento, ter os recursos disponíveis e necessários para uma gestão mínima de infração de trânsito e você minimiza todos esses impactos tanto a questão de segurança, que é do condutor, a questão financeira, que é da empresa, e a questão jurídica trabalhista, que também é um impacto e tem uma questão, tem um ônus para a empresa, um passivo aí que pode ser gerado dessa relação, né? Excelente, Fábio. Muito obrigado por toda a informação aí. Espero a gente ter respondido algumas dúvidas do que o pessoal A gente é da Clínica do Pneu, né? Nosso foco é específico de pneus. A gente vem trazendo essas lives aí com alguns assuntos mais abertos, né? O pessoal que está ali no foco de pneu tem um pouquinho mais de entendimento sobre outros temas da gestão de manutenção também. Tem muita gente que já entende muito, já que acompanha a gente pelos assuntos pneus,
mas é bom a gente levar esses conhecimentos aí e abrir para o pessoal. Às vezes tem pessoas que não sabem essa importância e que é muito importante entender o porquê cuidar, porque pode reduzir muito dinheiro, tá? A gestão de multas também. Mais uma vez, obrigado pela participação de todo mundo que pôde estar presente aí, ter a interação. Obrigado, Laércio, obrigado, Júnior, obrigado, Giovanni e outros que eu não estou lembrando. Qualquer dúvida aí, o Fábio vai continuar à disposição. Fábio, se quiser passar o seu contato, o pessoal que tiver alguma dúvida sobre multa, poder falar com você direto, qual que é o e-mail aí que eles podem te enviar? Pode enviar no contato @upfleet.com.br. Tá bom, Upfleet é urubu, P de pato, F de faca, laranja, elefante, tatu. Né? Isso. Tá bom, Isso. Fábio? Esse e-mail a gente recebe, é encaminhado para mim, eu consigo responder e depois a gente pode também ajudar e auxiliar dentro desse processo. Lembrando, você fala muito de pneu, andar com veículo em más condições gera multa também. Então, cuidar do pneu é importante para evitar um dos enquadramentos de multas aí que existentes no mercado. Excelente, Fábio. Fábio, muito obrigado mais uma vez, em nome da Clínica do Pneu, em nome dos nossos amigos aí da comunidade. Obrigado por compartilhar um pouco de conhecimento. Obrigado por também fazer parte da nossa comunidade lá e estar sempre interagindo com a gente. Então, queria agradecer, o contato do Fábio foi passado e agradecer mais uma vez. A gente vai estar fazendo novas lives em breve com outros assuntos interessantes. Quem puder sempre estar participando, a gente vai estar divulgando, tá bom? Queria agradecer também o apoio a essa live, que é da Micris Balanceamento Definitivo, ela é nosso apoiador da Clínica do Pneu. Quem quiser ser apoiador também pode falar diretamente com a gente, tá bom? Qualquer dúvida, contato clinicadopneu@gmail.com. Fabião, muito obrigado, viu, cara, mais uma vez. Beto, muito obrigado, foi um prazer. Espero ter ajudado aí os colegas e também acompanho. E muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme aí participar. Espero ter ajudado de alguma forma. Legal, obrigado. E a nossa frase que a gente deixa é: nunca pergunte o que seus pneus podem fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelos seus pneus. Valeu, Fabião. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.